Olá, mulher de valor. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2021. O nosso último vídeo nós falamos sobre uma semente de poder, a capacidade de ouvir a voz de Deus. Deixamos de presente para você no final do ano a pregação da pastora Roseli, que foi feita na nossa última reunião Mulheres de Valor, na nossa igreja Atos de Amor, em Brasília, e deixamos para você essa, onde ela falou sobre uma semente de poder, gratidão. E hoje nós estamos começando o ano, esse é o nosso primeiro vídeo de 2021, né? E nós vamos falar sobre uma semente de poder, identidade. E nós queremos falar nisso, começando com o texto que está no livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 5 a 15, bem resumido. Eu vou ler para você, diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. O que está acontecendo aqui? Paulo, a caminho de Damasco, encontrou Jesus, e quando ele teve uma visão de Jesus, ele perguntou quem Jesus era. Jesus falou assim para ele que eu sou Jesus a quem você persegue. Jesus disse isso com base na visão que o próprio Paulo tinha a respeito de Jesus. Porque Paulo não via Jesus como amigo, mas como inimigo, de tal maneira que estava perseguindo as pessoas que seguiam o caminho de Jesus. E quando alguém persegue você, que segue Jesus, está perseguindo o próprio Jesus. Quando Jesus falou com Paulo, Jesus disse assim: eu sou Jesus a quem você persegue. E Paulo, na verdade, estava perseguindo as pessoas, né? E que maravilhoso saber disso, né? Como Jesus, ele se levanta e ele se coloca para nos defender. Quando alguém te persegue, persegue Jesus, lembra disso, mulher? E Paulo, mas quando Jesus também fala assim para Paulo, para Ananias, que era um discípulo de Jesus, para que ele fosse orar por Paulo, porque Paulo então perdeu a visão, né? Ficou 3 dias sem poder ver, sem comer, e aí Jesus chamou Ananias e disse para Ananias que era para ele orar por Paulo. Então, nesse momento, Jesus fala assim: porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Paulo, como será que Paulo se via? E como Ananias via Paulo? Como Paulo via Jesus? Então nós não somos aquilo que as pessoas veem, nós somos conforme Deus nos vê. E na verdade, Deus nos vê conforme ele nos criou, a imagem e semelhança dele, e tem um propósito já definido para a nossa vida. Mas nós não nos vemos assim. E também muitas vezes não vemos as pessoas assim. Mas nós não somos quem os outros veem, mas nós somos o que Deus vê, ou nós precisamos nos tornar o que Deus vê, porque é isso que ele nos chamou para ser. Muitas vezes nós não vemos a nós mesmos assim. Paulo não se via daquela forma. Eu não sei como Paulo se via, não está escrito aqui na Bíblia como ele se via, mas eu sei que ele era um homem muito poderoso e também ele era um ameaçador. As pessoas já estavam com medo dele, ele perseguia, matava, né? Mas Jesus via Paulo como um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus. Assim também é conosco. Jesus, ele te vê como alguém escolhida, mulher, você é escolhida, é separada pelo Senhor Jesus para levar o nome dele. Assim como Paulo não foi escolhido para levar o próprio nome, nem eu e nem você fomos. Nós somos escolhidas, separadas para levar o nome de Jesus. E por que para falar sobre identidade eu estou falando isso? Porque a nossa identidade tem tudo a ver com Jesus. Eu quero começar lendo para você o que significa o documento de identificação, que é aquela carteirinha de identidade que a gente carrega. É um documento que nós temos que levar onde a gente for. Esse documento é o comprovante, é o que comprova que alguém é quem ela realmente diz que é. Então, quando você carrega o seu documento de identidade, onde que você estiver, em qualquer parte do mundo, vai dizer que você é quem você realmente diz que é. Mas a identidade espiritual, passa por conhecer quem é Deus,
conhecer quem é Jesus. E Jesus se revela na palavra de Deus. Jesus sabia quem ele era, né? A palavra de Deus, quando fala de Jesus, tem de várias maneiras. E Jesus se identificou, se colocou, se apresentou muitas vezes como aqui. Ele se apresenta para Paulo conforme a visão que Paulo tinha dele. Então ele diz que ele era perseguido nesse momento. Mas Jesus também se identificou como o pão da vida, o Salvador, o Senhor. Sabemos que ele é o amigo. Ele veio trazer luz àquele que estava em trevas. Jesus, o caminho, a verdade, a vida, né? Esse é Jesus. Ele nunca deixou de ser quem ele diz que era, porque Paulo o via como inimigo. Você não deixa de ser quem você é porque as pessoas te veem de forma deturpada, de forma errada. Você tem que entender que você é como Deus te vê. E nós aqui, ó, a identidade de uma pessoa recebe influência de vários fatores, né? A identidade, ela recebe influência principalmente do histórico do histórico familiar, das crenças familiares, do meio social onde a pessoa vive e também das experiências pessoais. E quando a gente fala em experiência pessoal, isso quer dizer que a identidade é única. Experiências que você vive, só você pode viver. A percepção que você tem da realidade, a percepção que você tem de Deus, só você tem. Eu não posso ter igual você. Então isso faz, a identidade faz com que você seja uma pessoa única. E a identidade integra a cultura, a época em que vivemos, né, as crenças, os diferentes grupos com os quais nós nos relacionamos, e envolve pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes, comportamentos e até projetos de vida. E quando um deles, né, algum desses fatores não está em conformidade com a palavra de Deus, a identidade sofre desequilíbrio. E nós precisamos que a nossa identidade seja formada, moldada, segundo a palavra de Deus. Então, se a identidade recebe, a identidade recebe influência do meio em que vivemos, nós precisamos de ter cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós vemos. A nossa identidade é revelada pela forma como falamos. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Mas nós temos um coração transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus que habita em nós. E nós temos a mente de Cristo, então os nossos pensamentos devem ser conforme a palavra de Deus. E assim moldamos a nossa identidade, né? E a identidade recebe, então, influência. Por isso, queridas, mulher, lembre-se que se a identidade recebe influência do meio, você precisa ouvir o que você está ouvindo. Você precisa ouvir Jesus. Se você ouvir Jesus, falar com Jesus, falar de Jesus, se você estiver com Jesus, tiver comunhão com Jesus, se você se alimentar de Jesus, a sua identidade será conformada, será conforme Jesus é. Será conforme a palavra de Deus. Assim será a sua identidade. Mulher, há um propósito no seu casamento, há um propósito no temperamento do seu filho. Em tudo há um propósito, e tudo isso está moldando a sua identidade. E você precisa estar atenta com o que você ouve, com o que você faz, porque tudo isso é a maneira como nós mudamos a identidade errada, a identidade que foi nos dada lá no passado para ser conforme a vontade de Deus. Então fique atenta a isso. Pense nisso, reflita sobre isso. Você foi chamada, escolhida para testemunhar, para levar o nome de Jesus, assim como Paulo foi. Pense sobre isso, lembre-se que você é única e nós voltamos. Tenha uma semana incrível e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.